Agora sobre a concavidade da minha parábola. Nós vimos que o gráfico de uma equação de segundo grau, ele vai formar uma parábola. Porém, essa parábola, ela pode ter boca para cima ou boca para baixo, que a gente fala. Isso quer dizer a concavidade dessa parábola, como que ela é, né? Então, a gente viu o quê? Que a função seria escrita genericamente como ax² mais bx mais c. Quem vai determinar essa concavidade da minha parábola? É esse valorzinho de a, esse cara que está multiplicando o meu x², tá? Quando esse meu a ele é maior que zero, ou seja, significa que ele é um número positivo, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima, ou seja, ela vai ser uma parábola nesse formato assim, certo? Agora, quando esse meu valor de a, esse cara que está multiplicando o x², ele é menor que zero, ou seja, um número menor que zero significa que ele é negativo, eu falo que a minha parábola tem concavidade para baixo. Ela é nesse formato aqui, ó, tá? Parece que ela tá triste. Concavidade para cima, ela tá com boquinha feliz. Concavidade para baixo, ela tá com boquinha triste, tá? O que mais que a gente pode falar sobre o gráfico de uma função de segundo grau? Eu desenhei aqui para vocês o gráfico dessa função aqui, ó, x² menos 2x menos 3, tá? Então, esse é o gráfico dessa função. Como que eu fiz o gráfico dessa função? Usando a tabelinha, como a gente fez com o x² agora há pouco, tá? Usei a tabelinha, atribuí os valores para x, tá? E calculei os valores de y. E aí, eu obtive esse gráfico aí, certo? Eu posso fazer algumas perguntas em relação a esse gráfico. Por exemplo, a primeira pergunta que eu posso fazer para vocês é essa aqui, ó. Quais os pontos desse gráfico onde a minha função f de x corta meu eixo x? Tá? O que quer dizer cortar? Aonde ela está passando pelo meu eixo x? Quais os pontos onde ela está passando pelo eixo x? Olha só. Aqui, não é? Aqui ela passa, o eixo x é o eixo horizontal, certo? Esse aqui. Ela tá passando no eixo x aqui e aqui. Ou seja, meu x igual a menos 1 e meu x igual a 3. Como que eu escrevo esses pontos? Porque ele tá perguntando ponto, então eu tenho que escrever em formato de ponto. Como que eu escrevo o ponto? Para escrever o ponto, a gente tem que lembrar que eu tenho que escrever a coordenada do x e a coordenada do y. Quem vem primeiro? Sempre o valor de x e depois o valor do y. Então, aqui, meu x vale quanto? Menos 1. E meu y vale quanto aí? Ué, aqui ele não está exatamente em cima do eixo x? Se ele está exatamente em cima do eixo x, quer dizer que o meu y vale 0, tá? E aonde mais? Ele corta o x em mais algum lugar? Aqui, não é? Então, vamos escrever esse ponto também. Ele corta o x em 2 lugares. Primeiro, o valor de x. Aqui o x vale quanto? 3. E o y? O y também vale 0, porque ele está exatamente em cima do eixo x, tá? Então, esses são os dois pontos em que a minha função corta o eixo x, ok? Outra pergunta. Qual o ponto onde a minha função corta o eixo y? Então, o eixo y é o meu eixo em pé. Aonde ele está cortando o meu eixo y? Neste ponto aqui. Só neste? Somente neste. Quanto vale aqui o y nesse ponto? Menos 3. Professora, mas aqui, ó, o meu c também vale menos 3. Exato. O seu c vale menos 3. Sempre, para qualquer função de segundo grau, o valor de c vai ser aonde ela vai cortar o seu eixo y, tá?
para toda a função. Então, vamos lá. Como que eu escrevo esse ponto? Porque, de novo, ele quer em forma de ponto. Primeiro, o valor do x. Para escrever um ponto, o valor do x primeiro. Como esse menos 3 está exatamente em cima do y, o meu x equivale a 0 agora. E meu y está valendo quanto aqui? Menos 3. É só um ponto que está cortando o y? Só um ponto. Então, acabou. Tá? Pergunta número 3. Eu quero o vértice da minha parábola. O que é vértice de uma parábola? Vértice é esse ponto aqui embaixo, ó, onde ela para de descer e começa a subir, tá? Aqui é o vértice. É esse ponto onde ela muda a forma da parábola. A parábola tá descendo, de repente ela começa a subir. Esse ponto a gente chama de vértice. É esse ponto aqui que eu quero. Quanto vale esse ponto? Olha só, eu não tenho que escrever em forma de ponto? Primeiro o x. Quanto vale o x aqui, ó? Ó, vamos lá no eixo x, vê quanto ele vale. 1. Então, meu x vale 1. E o y? Vamos lá no eixo y, ver quanto ele vale. Menos 4. Então, esse é o vértice da minha parábola. 1 menos 4. Tá? Aqui, a concavidade. Ou seja, ele quer saber se é boca para baixo ou boca para cima. E aí? Essa parábola é boca para baixo ou boca para cima? Ela é boca para cima, né? É concavidade para cima, tá? Antes de terminar, vamos voltar aqui na concavidade, que eu quero fazer uma observação sobre o vértice, tá? Quando a gente tem concavidade para cima, que é o caso anterior, aqui, ó, vai estar meu vértice, nesse ponto aqui embaixo. Esse vértice, como ele tá aqui embaixo, a gente fala que a minha parábola, ela tem um ponto de mínimo. Por que o ponto de mínimo? Porque esse vértice é o menor valor que a minha parábola vai obter. Então, ela tem um ponto de mínimo, tá? Quando a minha parábola ela tem concavidade para baixo, o meu vértice vai estar aqui em cima, ó, tá? Porque primeiro ela vai crescer, ela vai subir, subir, subir. Hora que chegar aqui no vértice, ela vai começar a descer. Então, meu vértice vai estar lá em cima. Então, na concavidade para baixo, o vértice vai ser o maior valor que a parábola vai obter. Então, quando a concavidade é para baixo, a gente fala que ela tem um ponto de máximo, tá? Então, dependendo do tipo de concavidade que a gente tem, o vértice vai estar num lugar diferente e a gente vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo, ok?